Paz do Senhor para você de novo, boa noite. Vamos lá, a gente ficou 7h15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Então, interessante que logo após o Senhor Jesus falar sobre a porta estreita, a porta larga, a questão dos dois caminhos, né? Logo após ele falar sobre isso, ele entra na questão dos falsos profetas. Seriam líderes dentro da igreja, uma classe que exercia liderança, mas eram falsos. Eram falsos profetas, porque eles, se utilizando de mentiras, eles relativizavam o pecado, criando assim a possibilidade, fazendo assim com que as pessoas entrem pelo caminho espaçoso, que é o caminho que conduz à perdição. Então, o Senhor Jesus compara aqui que eles são lobos disfarçados de ovelhas, ou seja, tem a aparência de ovelha, mas, na verdade, interiormente são como lobos devoradores. O lobo, a gente sabe que é um dos predadores das ovelhas. E a ovelha ela tem pouca resistência contra esse predador. Tem pouca capacidade de defesa. A verdade é que a ovelha é um bicho sem noção de perigo. Ela ouve um barulho e aí aguça a curiosidade. Por exemplo, se vê um barulho numa moita, aí ela se aproxima, ao invés de criar um senso de defesa, de prudência. Não, ela aciona a curiosidade fica aguçada e ela vai se aproximando, berrando, aproximando, chega lá perto para ver o que está acontecendo. E nessa, acaba que ela se torna uma presa fácil, né, para o predador que estiver ali naquela moita. Já o bode, nesse aspecto, ele é bem prudente, né? Ele é todo cismado. Ele vê qualquer barulho, movimento estranho, ele dá na carreira. Então, não é à toa que o crente ele é comparado à ovelha, porque ele não tem senso de liderança, precisa sempre de um pastor para orientar, embora saiba o caminho, saiba onde fica a alimentação, mas não vai pelo caminho correto, nem consegue se alimentar. A ovelha é assim, ela precisa do pastor conduzi-la para o suprimento das suas necessidades. Então, o crente também é assim. Ele precisa de uma liderança para orientá-lo. Então, essa comparação é bem pertinente, o crente ser comparado com a ovelha. Porque tem crentes que, quando vê alguém pregando, principalmente pentecostal, assim, se tiver gritando, se esguelando, aí alguns já diz logo, eita, ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um vaso, bitelão, de todo tamanho, porque gritou de forma assim, bem efusiva. Aí isso as pessoas medem como uma espiritualidade e atestam ali que a pessoa
é realmente alguém usada por Deus. Quando vê alguém marchando por rumo dele, por rumo dela, já diz, e a pessoa diz, já tem aquela frase, né? Deus manda te dizer. Quando ouve essa frase, aí já começa a chorar. Nem ouve direito o conteúdo da profecia, mas já ouvi essa frase inicial, já tá com o pau no choro. Igual outro dia, um suposto profeta começou a falar com a irmã e ela já foi chorando. Ele falando com ela, mal começou, ela já estava chorando. E depois ela veio dizer que não condizia com a realidade o que o camarada falou. O que o camarada falou para ela não era verdade, porque o sujeito falou para ela que ela tinha só um rim. Eis que o Senhor está me revelando que você tem só um rim, mas nessa noite o Senhor está mandando te dizer que Ele está potencializando o teu outro rim. E você vai viver uma vida excelente com esse rim potencializado. Aí, no outro dia, ela veio dizer que não era verdade, porque ela tem os dois rins perfeitamente, perfeitos. Aí é para acabar, hein? Aí eu perguntei, sim, e por que você chorou? Se você sabia que era mentira. Ah, eu me emocionei. Digo, gente, você se emocionou com base em uma mentira? Então, se a pessoa não for alguém que tem a Bíblia e discernimento espiritual e maturidade espiritual, ela acaba sendo presa fácil dos chamados charlatões da fé. Se torna muito frágil. Por exemplo, eu me lembro lá pelos idos de 98, foi 99. Na época, o presidente era o FHC. Teve um evento em São Paulo. Aí, os crentes reunidos, aí ele foi, né? Na época, o presidente da República, ele foi. Aí, deu um aleluia e levantou o pé. Deu um aleluia assim e levantou o pé. Aleluia! Ele só via crente dizendo, menino, tá vendo? É homem de Deus. Deu aleluia e ainda levantou o pé. Eita, isso aqui é presidente, um homem de Deus. Então, tem gente que é muito imatura e é levada por poucas coisas e já atestam aquela pessoa como sendo alguém de Deus. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado hoje com os treiteiros e com as treitas. Uma pessoa não tem nada, não tem conteúdo nenhum, aí começa com as treitas, né? Não pisa no pé do seu irmão, aperta a mão dele, chama ele de bonito, diz que ele está cheiroso, fala que tem um anjo perto dele, aí começa logo a chiar igual uma panela de pressão. Aí as pessoas começam a rodar e o suor descer e a poeira subir, certo? E aí nós temos tudo isso no meio evangélico hoje, e os charlatões da fé perceberam isso e estão enveredando por essa área aí, e muita gente está sendo enganada. Então, o Senhor Jesus aqui apresenta, logo após falar dos dois caminhos, ele apresenta os falsos profetas como aqueles que tentam facilitar o evangelho. Ô Lael, pode ficar à vontade. Sobre essa fala sua dos falsos profetas, a gente pode reparar que tem, principalmente dentro do cunho pentecostal, se falou assim que o pregador revela que frivia de gente na igreja no dia do culto, não é brincadeira. Esses dias uma irmã falou comigo, irmão, vai ter um pregador aí no culto, o pregador é tocha, é fogo, revela tudo. Eu falei, ô irmã, e ele prega a Bíblia? Isso aí eu não sei. Eu falei, é melhor ele pregar a Bíblia do que ele ser tocha e revelar tudo, né? Então, a gente vê que dentro do cunho pentecostal, o pessoal, ainda alguns crentes
tem essa visão de que se falou em língua, se engrossou a voz um pouquinho, se deu aquela rouquidão do cachorro gripado no microfone, e daquele jeito lá, pronto. Já é homem de Deus, é mulher de Deus. E a própria Bíblia nos dá respaldo que a gente tem que julgar se é de Deus ou não. Igual essa história que você contou aí, a irmã escutou a profecia de mentira, mas ficou emocionada, sabendo que era mentira. É uma situação complicada, viu? É interessante até que tem algumas pessoas que ficam impressionadas, né? Igual, por exemplo, a pessoa estava no culto, aí o irmão chegou até mim e me chamou pelo nome, né? Até falei isso na IBD domingo. Eu pensei, meu irmão, até o Serasa sabe seu nome, você acha que o diabo não vai conseguir saber qual é o seu nome, rapaz? Presta atenção, né? Se impressiona com as coisas assim, revelou o CPF, revelou o tamanho Às vezes não precisa nem ser o diabo, não, Eliseu. Não precisa nem ser o diabo, não. Eu conheci um camarada que dava uma de revelador, ele chegava mais cedo no culto, cumprimentava os irmãos capazes e perguntava o nome do irmão, né? Assim, sem nenhuma intenção. Aí lá em cima no púlpito ele ficava, meu Deus, fulano de tal, deu uma revelação para essa pessoa aqui. Aí o irmãozinho simples falava, ei, Deus está me revelando. Não era nada, o camarada tinha perguntado o nome do irmão. Assim, deixando claro que Deus ele tem poder para fazer essas coisas, né? Mas eu não vejo uma edificação nisso. É lógico que dependendo do contexto, né? Você tem, né? Tem até aquela interpretação de que Jesus ele consegue ali saber qual que era exatamente o nome de Mateus, né? Mas tem um propósito, né? O camarada chegar e Deus está me mostrando que seu nome é Tiago. Tá, mas que edificação tem nisso? Você podia chegar até mim e perguntar, aí. Pode ser o irmão Tiago, né? Revelação do óbvio. Agora, a pessoa se impressionar com isso é o que mais me deixa indignado, né? Ele não se impressiona se a pessoa pregou Bíblia, se ele usou a Bíblia, se ele fez realmente uma interpretação bíblica legal, se ele aplicou de maneira legal. Ele tá impressionado com o nome que o irmão revelou, a etiqueta da minha blusa estava ali, ele conseguiu saber que número que estava. Uma vez eu fui na igreja, e no final o homem me chamou lá na frente, né, para poder orar por mim. Aí falou assim, seu CPF tem o número 8. Aí eu parei um pouquinho assim, né? Falei, não, tem não. Aí ele, mas então tenho 2. Aí eu olhei, pensei, né? Eu fico remoendo o número, né? Para poder ver se. Falei, não, 2 não tem também, não. Aí ele, mas tem o 9. Olha, eu quero te dizer um negócio. Deus está me mostrando você fazendo uma faculdade. Aí eu até fiquei meio assim, né? Falei, rapaz, é verdade, estou fazendo uma faculdade. Aí ele é de letras. Aí eu, errou por um pouquinho. Mas eu fiz matemática. De letras para matemática, pula. Não tá muito perto. Mas de matemática tem letra, né? Aí, ó, a Mael já serve para ser profeta já também, ó. Tá dando para ajeitar a profecia. Vejo que tu és profeta. É igual o outro que disse para a irmã, esse que Deus está te dando Deus está curando sua próstata. Aí ela disse, eu não tenho próstata, não. Anatomia. Mulher não tem próstata, não. Aí é para acabar, mas hein? Deus está te dando uma agora. Deus está te dando uma agora. Coisa inédita. Rapaz, tem tanta besteira nesse negócio. Tem um homem revelando mulher que Deus estava curando da moela. É isso que eu ia comentar agora. A pastora que a irmã falou com a outra irmã que Deus estava curando a moela dela. Que desgrama é essa? Curando a moela. Eu vi outro dia o cara revelando que estava curando o homem do útero dele. O útero dele o útero estava inflamado. Meu Jesus amado. E isso aí, tudo isso que a gente está contando, acaba virando motivo de chacota para os não crentes.
Porque aí, não, o crente não tem discernimento e ele generaliza. Não é toda igreja que é assim. Tem culto que Deus realmente revela, Deus fala no íntimo, Deus fala no coração. Mas aí o camarada que tá lá fora, ele vê isso e ele fala que nada, esse povo é tudo igual, é tudo um bando de palhaço, e aí acaba botando todo mundo no mesmo pacote. Eu falando. Então, como identificar os falsos profetas? Pelo menos duas formas. Primeiro, geralmente seus ensinamentos, eles minimizam a Cristo e glorificam a eles mesmos, a si mesmos. Então, a marca deles é o interesse egoísta, não pensam neles em vangloriar seus próprios nomes. Louvado seja eu, glorificado seja eu mesmo. Segundo, como podem ser identificados esses falsos profetas? Eles podem ser identificados por seus frutos. Então, a imagem que Cristo usou aqui, do fruto, ela se refere ao caráter e à conduta do profeta. Esse profeta entre aspas. Então, o caráter é essencial sempre, gente. Caráter é essencial. Então, se o ensino desse suposto profeta não se harmonizar com as escrituras, então isso aí já é um veredito de que não se trata de um profeta verdadeiro. É só Mateus que registra essa advertência aqui de Jesus sobre os falsos profetas, que são lobos vestidos como ovelhas. Aí do 21 ao 23, é o alerta sobre outros falsos. Se aqui ele se referiu à liderança, aqui ele se refere aos membros de forma geral de uma comunidade cristã. Então, agora, do 21 ao 23, é o alerta sobre os falsos seguidores de Jesus. Interessante que no 22, muitos. Então, eles são muitos, os falsos seguidores de Cristo. No 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, é o Kyrios, né, no grego. Então, Kyrios, Senhor, Senhor. É mais ou menos uma pessoa bajuladora. E aí Deus não se impressiona com as lisonjas humanas, com a falsa piedade. Falsa piedade é uma questão de uma espiritualidade falsa. Vocês já viram gente que se gaba muito de uma espiritualidade, mas é tudo fajuta? Lá na frente você percebe isso. Então, não dá para inflar o ego de Deus com elogios, com bajulações. Deus é sarado. Deus não tem problema com isso, não, de autoconfirmação. Quem tem isso são os homens, que a natureza pecaminosa é terrível. Mas não dá para inflar o ego de Deus, dizer, agora eu vou inflar ele, eu vou deixar ele todo pomposo agora. Eu vou inchar o ego dele, que eu vou elogiar, eu vou bajular. Não tem como fazer isso com Deus. Então, no relacionamento com Deus, é preciso ser verdadeiro. Completamente verdadeiro e fazer a vontade do Pai. Como ele disse, a vontade do Pai que está nos céus. Aí o 22 e o 23, esse texto. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Rapaz, que textão aqui, viu? Em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha, então, esse texto, eu tenho esse texto como sendo um texto escatológico. Uma referência ao juízo final. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Quando que será esse dia? Naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Que dia? O dia do juízo final. Juízo do trono branco. Em teu nome, aí eles vão dar justificativas, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha, profetizar. Expulsamos demônios.
geralmente, essa questão de demônios sempre é no singular. Aqui ele usou uma outra palavra que foi para o plural, né? Demônios. E fizemos muitas maravilhas. Maravilha está para além de milagre. Milagre seria uma cura. Alguém com uma enfermidade, alguém ora por ele e esse alguém é curado. Já a maravilha é alguém ter passado por uma má formação, uma formação congênita, né? Teve uma má formação, ou foi mutilado algum órgão, por exemplo, um braço, ele não tem o braço. Ele nasceu com essa má formação, não tem o braço. Ou foi mutilado. Aí a pessoa vai lá, põe as mãos e de forma instantânea o braço volta. Isso seria uma maravilha. Para além de cura. Então, os cabas estão dizendo aqui, ó, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Ora, já morreram, passaram pelo processo lá do condenatório, por assim dizer, e agora vão receber a sentença para ir para a penitenciária eterna. Mas eles se justificam dizendo que na terra fizeram todos esses procedimentos aqui no nome do Senhor Jesus. Profetizaram. E o que mais me assusta aqui é o expulsar demônio. O que mais me assusta é expulsar demônio. Porque, eu não me lembro o texto agora, vê se vocês me lembram. Os filhos de Cefas? É isso mesmo? Eles foram expulsar o demônio lá, e os camaradas, no nome de Jesus. E o que o cão falou? Conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas vocês não conhecemos. Levaram uma surra, não é isso? Só que esses demônios aqui parece que não perceberam a falsidade de quem os estava manifestando a palavra assim, sai dele no nome de Jesus. O que o texto dá a entender é que esse cão saiu sem perceber que quem estava falando não era verdadeiro. E em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então, novamente, vem a questão de não nos impressionarmos por milagres ou com milagres, mas ficarmos impressionados com caráter. Então, aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres, as maravilhas realizadas em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor, então, mostra que vai haver uma condenação para os falsos seguidores, porque eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de milagres, de manifestação poderosa. A gente deve ter muito cuidado com esses movimentos que dão muita ênfase em maravilhas, manifestações poderosas, e não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão, vendo do jeito que você está e fica do jeito que você quiser, e se você manifestar alguma reação poderosa aí, esta reação será válida. Nós vamos ficar satisfeitos com essa manifestação poderosa. O que vocês me falam desse texto aí? Acho que é claro, né? O poder do fazer não está na pessoa, né? Tem um evangelista aqui na igreja, que é até o superintendente da escola dominical. Ele gosta de falar bastante do texto de Atos, capítulo 3, que Pedro vira, né, para aquele paralítico e fala: em nome de Jesus o Nazareno, né, Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Assim, ao ponto que não precisa nem ser Jesus, é só a menção do nome dele, só a menção do nome já é capaz para poder efetuar o milagre, né? Então,
quando eu olho para esse texto, eu fico um pouco triste, não no sentido de dessas pessoas elas acharem que isso é sinônimo de salvação apenas, mas no sentido de que muitos crentes salvos, verdadeiros, né, crentes fiéis a Deus, não entenderam o que essas pessoas, né, esses falsos profetas entenderam, né? Que há poder no nome de Jesus, né? Quantos irmãos que às vezes se depara com uma situação de uma pessoa possessa, uma pessoa que está ali demoniada, e a primeira atitude dela, ele mesmo sendo um crente salvo, ele mesmo sendo um crente, ele prefere ligar para o pastor do que ele simplesmente ir lá e falar assim, não, eu li que há poder no nome de Jesus, eu vou expulsar, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei impressionado uma vez quando eu era novinho ainda, a gente chegou em casa, e na porta de casa tinha uma mulher endemoniada. Aí eu novinho, o que eu pensei, né? Meu Deus do céu, minha mãe vai ter que ligar pro pastor, porque a gente acabou de sair do culto, então minha mãe vai ligar pro pastor. Minha mãe saiu do carro, foi lá, sai daí, diabo. Expulsou lá, a mulher voltou assim, saiu da porta, a gente entrou e foi jantar. Então, assim, ali eu entendi que não é algo particular, não é exclusivo para um para outro. O problema é que, às vezes, as pessoas elas querem simplesmente viver, né? Foi até a pregação de hoje na igreja lá. As pessoas estão vivendo hoje, os crentes estão vivendo limitando-se ao mundo natural. Estão se limitando a experiências físicas. Uma vida sem poder e autoridade. Exatamente, como se o mundo espiritual não existisse, né? Como se o mundo espiritual fosse inacessível. E me deixa triste, porque um poder que deveria ser usado pela igreja verdadeira está sendo utilizado por às vezes, charlatões aí, e existe mesmo um milagre, existe mesmo a operação de maravilhas. Por quê? Porque o poder não está na pessoa, está no nome de Jesus, é o que o texto está dizendo, em meu nome. Então é o nome de Jesus que faz, né? E se o crente verdadeiro não quer ir lá botar a mão sobre a cabeça de alguém para que o nome de Deus seja glorificado, um charlatão está indo, está fazendo, né? E aí, às vezes, levando o crédito do jeito dele lá, mas ele está fazendo, né? Então, até ouvi uma irmã respondendo esses dias, por que acontece tanto isso, né? E aí ela falando no podcast lá, um negócio assim, por que Deus permite, né, que haja esse tipo de coisa? Aí Deus respondeu para ela, né, segundo ela lá, falou assim, os verdadeiros estão se escondendo, os que são fiéis a mim mesmo estão se colocando como se fosse impossível eu usar eles. Então, assim, eu vou usar esses daí mesmo. Então, é parecido com o que Paulo diz, né? O que importa é que o evangelho seja pregado, né? Tá pregando para poder se autopromover, mas o evangelho está sendo pregado. Tá pregando por inveja, mas o evangelho está sendo pregado, né? Então, assim, tá lá fazendo tudo errado, né? Mas, querendo ou não, tem gente aceitando Jesus por conta daquilo ali, né? Tem gente que aceita a fé por causa daquela situação ali. Depois, até por conta de se ler as escrituras, ele se afasta daquele negócio ali e vai viver uma vida verdadeira, mais verdadeira do que aquele que ganhou ele, né? Mas, infelizmente, muita gente não entendeu, né? Muito crente não entendeu o poder que há no nome de Jesus, né? É verdade. Não sei se vocês acompanharam, com certeza, né? A escola dominical de domingo passado, sobre as armas do cristão, palavra, oração e jejum. Sim. E a razão de os crentes estarem fracos espiritualmente, não estarem mais ligados, atrelados ao mundo espiritual, é a ausência disso aí. É a ausência de Bíblia, pouca oração, jejum zero, e isso aí, o camarada fica cru mesmo, é mais carne do que espírito, e aí não tem autoridade para expulsar nem demônio. Tem um negócio que eu sempre me culpava, né? Provavelmente vocês podem ter passado por isso, por algo parecido.
quando a gente ia lá e pregava, né, eu vou falar por mim agora, eu ia lá e pregava e ninguém ia lá aceitar Jesus. Sabe aquela mensagem que você prepara assim, você fala, você tem certeza? Nossa, eu tenho certeza. Quando eu fizer o apelo, as pessoas vão vir à frente. Aí eu ia lá, pregava, ninguém ia à frente. Depois de muito tempo, eu fui entender que da mesma forma que eu não posso me gloriar quando alguém aceita Jesus por meio de uma mensagem que eu preguei, da mesma forma também eu não posso me desmerecer porque a pessoa não foi. O meu papel não é convencer alguém, né? O meu papel não é entrar na mente da pessoa. O meu papel é pregar. Meu papel é pregar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Jesus, é o Espírito Santo. Ele que vai lá e vai fazer o mover. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, hoje, os crentes não oram mais por cura. Hoje, os crentes não oram mais por milagres. Por quê? E se eu orar e não acontecer? Meu Deus, e aí? Como é que vai ficar minha cara? Como se o responsável pelo milagre fosse ele, né? E essas pessoas, elas já entenderam que esses charlatões, eles já entenderam que, poxa, eu tô todo errado. Caraca, eu saio de casa, tô aqui na prática da pornografia, vou lá para a igreja pregar, chego lá e falo que Jesus cura, e Jesus cura mesmo. Meu Deus, funciona esse negócio. E aí ele vai usando isso, né? Mesmo que às vezes até com aquela falsa ideia, não, se Deus está me usando, então eu tô salvo. Se Deus está me usando, então, né? E nem tudo que tá dando certo é porque Deus está num negócio, né? Verdade. Aí o que eu... Dom não é requisito para salvação, não. Tem gente que fala língua, mas vai para o inferno. Tem gente que tem dom, mas vai para o inferno. Com certeza. O que me assusta aqui essa seletividade do cão de não entender a falsidade de algumas pessoas que falam, sai dele. Esse dia um irmão contando. Ele disse que passou na roça, viu a roça de melancia e tinha uma melancia por lado, assim, de fora da cerca, e ele pegou essa melancia. Na frente, outro dia, em outro momento, alguém possesso, ele foi dizer para o cão sair, o cão olhou assim, a pessoa olhou, que nada, seu ladrão de melancia, não vou sair, não. Rapaz, que coisa estranha. Aqui, nesse texto, dá a entender que o cão não fez esse procedimento aí, mas pelo nome de Jesus ele saiu. Eu fico triste porque, assim, né, igual o exemplo que o Abimael usou aí, tem gente que fala em línguas e vai para o inferno, isso aí, com certeza. Só que a gente chegou num ponto que os crentes, eles, já que eu orar e as pessoas serem curadas, já que eu expulsar demônio não é sinônimo de salvação, algumas pessoas, elas simplesmente não se absteram disso. Não quer mais experimentar o sobrenatural, né? Eu já alcancei o fruto do Espírito mesmo, né? Eu já tenho amor, paz, longanimidade. Então, como se o batismo no Espírito Santo fosse algo assim que não devesse mais ser buscado, né? E se existem falsos, é porque tem os verdadeiros, né? Por que eu vou me limitar a ser, né? Experimentar uma porção se eu posso mergulhar naquilo, né? Eu sempre falo com o pessoal aqui, existem dois problemas, né? Aquele camarada que, com relação a esse assunto, né, de batismo com o Espírito Santo, é aquele camarada que ele não foi batizado e ele não busca o batismo com o Espírito Santo, né? E o problema que eu até considero maior é aquele que já foi batizado, mas ele fala assim, não, já experimentei disso aí já. Aí você pergunta para o infeliz, qual foi a última vez que ele falou em línguas? Rapaz, na penúltima festividade do ano de 2018, eu falei línguas lá na festividade. Como assim? É um negócio muito esquisito. Já está precisando, né? Ser renovado de novo, então. Pois é. Tem gente que ele vai buscar o Espírito Santo,
e ele não vai ser batizado, mas ele está buscando. Eu falo que o segredo está na busca, né? Tem gente que vai aceitar Jesus hoje e ele pode ser batizado com o Espírito Santo, tem gente que ele vai ficar 20 e poucos anos para poder ser mais importante. O importante é busque poder, porque foi isso que fez a Assembleia de Deus crescer tanto também no Brasil, né? Você vê que eram homens simples, pescadores, eram homens que não tinham tanta instrução de português, não tinha esse domínio todo, mas eram homens que trabalhavam em roça, né? Botava a mão na cabeça, né? Seu endemoniado, você vai cair por terra agora, diabo. E aí, pessoa por aquilo ali fala, rapaz, nem os pais de santo aqui resolviam o problema desse camarada e esse homem chegou aqui. Então, assim, o poder está ficando distante da igreja, né? Infelizmente. As pessoas querem que Deus cure por soberania. Eu acredito que verdade. O mais bonito do pentecostalismo é isso, né? A simplicidade. Isso. 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ele vai dizer isso para esse pessoal aí, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, pecado recorrente, que se tornou um bichinho de estimação de alguém. Nunca vos conheci é o verbo do hebraico aí, é o verbo hebraico yadar, que significa conhecer tendo intimidade. Não é que ele não conhece a pessoa, ele conhece todos os seres humanos. Mas o nunca vos conheci quer dizer eu nunca tive intimidade com você. Até que aconteceram essas maravilhas aí, mas foi pelo meu nome, pelo meu próprio nome, né? Mas nós nunca tivemos uma relação próxima, íntima. É isso que significa o nunca vos conheci. Do 24, ele começa na outra sentença, que é a parte final do seu sermão. Ele vai fazer aqui o fechamento. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, para ser um verdadeiro discípulo, é preciso ouvir a palavra. A palavra de Jesus, elas são eternas, espírito e vida. Por meio da palavra, o interior do ser humano ele é modificado, ele é transformado. O Senhor Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, ele mesmo é o Logos, ele mesmo é a palavra divina. Então, é necessário que alguém que se aproximou de Cristo e decidiu ser um cristão, é necessário escutar as suas palavras, mas não basta escutar. É preciso colocar em prática. Em prática. Então, ele faz essa comparação aqui no seu fechamento. De uma pessoa que ouve as suas palavras, coloca em prática, ele é comparado a alguém prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, fala de um alicerce, de uma base. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ouve as palavras, mas fica só nisso. Não cumpre, não coloca em prática. É ouvinte esquecidiço. Então, o Senhor Jesus compara a um homem insensato, a alguém tolo, que fez o seu alicerce sobre uma coisa fútil, fugaz, passageira. E as mesmas adversidades que aquele que edificou a sua casa sobre a areia, essas mesmas coisas vêm sobre esse que edificou sobre a areia. De novo, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. Só que aqui está a diferença. Se na primeira, sobre a rocha,
passa por tudo isso, mas fica firme, dá a ideia de algo estabilizado, dá a ideia de alguém que não é frágil, dá a ideia de alguém que se renova em Deus, dá a ideia de alguém que vence os vendavais, as vicissitudes da vida. Já esse alguém que constrói sobre a areia, vieram as mesmas circunstâncias, mas o resultado foi a casa caiu e grande foi a sua queda. Da ideia de fragilidade, de algo instável, algo que se quebra, algo que se desvanece. Então, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, quando ele termina o sermão do monte, há um espanto na multidão, causa admiração na multidão, porque ele os ensinava como tendo autoridade. A palavra grega exousia, que também pode ser aplicado a o significado de poder sobrenatural. Aquilo que a gente estava falando, né? Não simplesmente falar, mas falar com graça, falar com poder, falar com unção, com peso. Há diferença quando só se fala e quando se fala seco, e a diferença quando se fala cheio da autoridade divina. A igreja percebe quando alguém de fato está sendo usado pelo Senhor Deus. Então, a multidão ficou realmente admirada pelo poder que destilava dos lábios de Jesus, pelas palavras que ele falava com autoridade, com poder sobrenatural. Então, o que me impressiona aqui é que Jesus, ele sempre... isso é chovendo molhado, né? Mas tem que falar. Jesus, ele sempre usava coisas muito simples para falar com o povo. Hoje a gente vê aí muita gente em cima do púlpito querendo falar de Platão, mas Aristóteles isso, não, mas Nietzsche, não, mas querendo usar coisas assim, às vezes usando até palavras difíceis e tudo mais. E Jesus chega, vai ensinar para o povo, tem árvore boa, árvore ruim, viu? O pessoal é acostumado a mexer com planta, ele ia lá e dava exemplo de planta. O pessoal era acostumado a mexer com construção, ele vai lá e fala, rapaz, vocês já tentaram fazer uma casa em cima da areia? Vocês não são doidos, né? Não são doidos, então, camarada que faz a casa em cima da areia, eu vou comparar ele aí. E vai fazendo assim, né, de maneira simples. Agora tem eu sempre falo isso, né? Jesus sabia no profundo, mas sempre tentava passar as coisas no raso, né? Ele vira para a mulher e fala, me dá um pouquinho d'água, né? E enquanto hoje mudou-se as coisas, né? Tem muita gente sabendo no raso, mas ele quer o quê? Não, porque a exegese do Paracleto, que não sei o quê, não que estudar seja errado, também estudo, mas eu quero dizer, tem muita gente hoje sabendo no raso e quer pregar no profundo, né? Enquanto Jesus, ele sabia no profundo, ele vira para Nicodemos e fala, se eu estou te falando das coisas da terra que você não está entendendo, o que eu vou te falar? Se eu te falar das espirituais, então, aí que você vai viajar na maionese. Então, assim, isso me impressiona muito no discurso de Jesus, né? É igual aquela pessoa que vai para um culto evangelístico, né? Tá lá um culto no meio da praça, aí o camarada começa a usar um monte de palavras teológicas, como se ele estivesse numa classe de bacharel em teologia, ou então desgrama falar língua estranha no meio da rua, como se aquilo fosse de algum proveito, né? Enquanto Jesus chegava e, vocês estão vendo aquela árvore ali? Vocês estão vendo essa construção aqui? Vocês estão vendo esse bicho aí? Vocês estão vendo? Usando coisas simples para poder ensinar algo que é muito profundo, né? Quando a gente fala da absorção da palavra e de como isso é uma edificação, né? Uma construção, a gente está construindo algo, é algo muito profundo. Mas Jesus fala isso de maneira simples, né? Para o povo conseguir entender. Vê que o intuito dele não era impressionar o povo,
O intuito dele era ensinar, era ser didático. Mas o fato dele falar coisas simples, mas com tamanha autoridade, isso impressionava o povo. Isso fazia com que o povo ficasse impressionado com a doutrina dele. Ensinava com coisa de maneira simples, mas era com verdade, né? Era com verdade. Isso mesmo, isso mesmo. Isso é hipocrisia. Então, fechando aqui o Sermão do Monte, ele é para ser praticado, não é apenas para ser admirado, muito menos debatido, ele é para ser posto em prática, para ser vivido. É preciosíssimo esse ensino do Senhor Jesus. Então, a gente fechou o Sermão do Monte. Agora, o capítulo 8. Nesse capítulo 8, depois que a gente saiu de 3 capítulos de ensinos, entra-se no 8 e no 9, que são 2 capítulos de poderosos milagres do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Há 10 milagres do Senhor Jesus nos capítulos 8 e 9. Primeiramente, Mateus começa aqui. Mateus ele tem uma escrita peculiar, né? Uma escrita própria. Ele é todo meticuloso na questão de fazer o arranjo da escrita dele. Então, primeiramente, ele apresenta 3 milagres: a cura do leproso, a cura de um paralítico e a cura da sogra de Pedro. Depois tem uma breve sessão de ensinos. Aí, na sequência, vem outros 3 milagres: a transformação da tempestade em bonança, a libertação de 2 endemoniados, a cura de outro paralítico. Depois ele vai para o capítulo 9, que ele continua falando de outras questões aqui. Então, vamos lá. Os 3 milagres de cura. Primeiro é a purificação de um leproso. Tem lá em Marcos 1, 40 a 45, Lucas 5, 12 a 16. Marcos ele faz um relato mais vívido, mais intenso. E Marcos coloca o episódio no final de uma viagem que Jesus fez pregando lá na Galileia. Lucas colocou isso aqui depois do chamado dos 4 primeiros discípulos. O Mateus coloca essa cura logo depois do Sermão do Monte. Isso é a forma de arranjar que ele fazia na sua escrita, né? Então, vamos lá. Nós temos a diferença de vocabulário entre os 3 evangelhos sinóticos, embora com o mesmo significado. Mateus diz que veio um leproso e o adorou. Já Marcos diz que rogando-lhe e pondo-se de joelhos. E Lucas diz, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. Então, os 3 autores utilizam uma liberdade de expressão para falar dos mesmos fatos. Porque os evangelhos aqui, esses 3, eles são sinóticos, ou seja, são semelhantes. Não são iguais. Há semelhança, mas não há uniformidade, não há igualdade. Então, cada um colocou no seu estilo de escrita e de ponto de vista e de arranjo aqui dentro do texto. Então, ele começa falando sobre esse leproso, que o Senhor Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero que seja limpo. Logo ficou purificado da lepra. A lepra sempre tem uma aplicação com o pecado.
Inclusive, lá no Levítico, a gente percebe que a lepra, ela se apegava na casa, ela se apegava na roupa e ela se apegava no corpo. Então, casa, roupa e corpo. Então, tudo isso aí tem aplicações poderosas. Inclusive, existem roupas leprosas, né? Que são as chamadas roupas indecentes. Aquela roupa cheia de lepra. Então, o Senhor Jesus manifestou a cura sobre esse camarada aí. É o primeiro milagre que Mateus apresenta. Depois ele apresenta a cura do criado do centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, a cidade que Jesus escolheu como seu quartel-general, né, o seu QG, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Centurião é um oficial do Império Romano, comandante de uma centúria, 100 soldados, né? 100 soldados. Chegou diante de Jesus e disse: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. É interessante que parece que Mateus e Lucas apresentam uma série de contradição nessa narrativa aqui. Lucas diz que o centurião não veio pessoalmente até Jesus, mas enviou alguns anciãos dos judeus para fazer o pedido. Eles rogaram muito, dizendo que o centurião amava a nação judaica que tinha construído a sinagoga deles. Está lá em Lucas 7,5. Quando Jesus estava a caminho da casa do centurião, ele enviou alguns amigos para dizer a Jesus que não precisava ir, mas apenas pronunciar uma palavra de cura. Então, parece que temos um problema aqui, né? Mas todo o problema fica resolvido com a questão do hábito de Mateus de enfocar os acontecimentos como se ele estivesse assim, vendo de longe. Então, o estilo de escrita de Mateus era resumir os fatos por meio de uma descrição breve e genérica, sem dar muitos detalhes. Então, nesse caso, o centurião veio até Jesus, representado pelos seus amigos. Então, os outros evangelistas, a verdade é que eles descreveram com mais precisão essa narrativa aqui. Descreveram com mais precisão esse fato aqui. Mateus é sucinto, esconde alguns detalhes, omite alguns detalhes, enquanto os outros dois descrevem assim, com maiores detalhes esse fato aqui. Então, vamos lá. Centurião, depois a cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os. Então, aqui a gente invalida o suposto papado de Pedro, que a apostólica romana diz, né, ser o primeiro papa. Então, se o cabo tinha sogra, consequentemente ele era casado. Se ele era casado, ele viola uma regra básica deles lá, né? O ser proibido o casamento. Então, está claro que Pedro não foi papa coisa nenhuma, certo? No texto, diz que a sogra estava na casa de Pedro. Eu não sei se ele morava na casa junto com a sogra, ou se a sogra estava fazendo uma visita prolongada à casa de Pedro. Mas certo é que ela
estava na casa de Pedro, jazendo em febre. Jesus simplesmente toca na mão dela e a febre a deixou instantaneamente. Ela levantou e começou a servir. Se ela levantou e começou a servir, ela tinha pelo menos, no mínimo, intimidade com a cozinha, onde ficava isso, onde ficava a panela tal, onde acendia isso, tal. Ela tinha intimidade com a cozinha. Ou moravam juntos, ou ela fazia visitas constantes e prolongadas à casa de Pedro. Ou seja, Pedro tinha um convívio harmonioso com a sogra. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Vamos lá. Tem até um pessoal que fala, né? Que Pedro negou Jesus 3 vezes por causa disso aí, ó. O homem chegou lá e foi curar a sogra dele e falou: rapaz, achei que eu ia partir, ela ia partir logo. Agora você me aguarde, você vai ver. Um dia eu vou te negar ainda, vou te descontar isso aí. Isso, gente. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. É o estilo de Mateus, né? Sempre procuravam uma alusão ao Antigo Testamento, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Isso aqui não é que Jesus fazia isso de forma premeditada. Vou procurar aqui uma passagem do Antigo Testamento para eu me encaixar nela. Não. Acontecia naturalmente, porque era isso mesmo que tinha que acontecer. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Isaías 53. Depois ele... Só adiantar aqui para a gente terminar. As dificuldades do discipulado. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado, e aproximando-se dele um escriba, um mestre da lei, né, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Cristo aqui pôs à prova esse possível discípulo, lembrando a ele que as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem ele não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim: pense no custo dessa decisão. Não será algo fácil. Para nós hoje é uma referência que ser obreiro, principalmente obreiro de tempo integral, não é um convite à preguiça, nem ao estrelato. Mas, como disse Paulo a Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. É um convite para a guerra, para militar na linha de frente. Quem ia para a linha de frente geralmente tinha a maior probabilidade de tombar no campo de batalha. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que você vai para a linha de frente, e os desafios serão maiores, as cobranças serão infinitamente maiores do que para os outros. E aí, você vai querer isso mesmo que você quer, essa decisão que você quer para a sua vida? Então, é uma referência para o obreiro. O caldo é mais grosso, o sarrafo é mais em cima, e a pessoa não pode ser Nutella, não. Tem que, entendeu? Robustecer-se das forças do Senhor e ir embora para cima. A gente tem... Eu comentava isso com um amigo hoje. A gente sofre muita crítica pesadas de todos os lados. Se você não se apegar com Deus, você sucumbe emocionalmente. As pessoas acabam com você emocionalmente, porque vem para cima mesmo para massacrar. Então, é isso. Um obreiro, um discípulo de Jesus tem dificuldades tamanhas na sua vida. Esse versículo 20... Ô, Léo, rapidinho aqui. Esse versículo 20 em que esse escriba fala com Jesus, versículo 19, quer dizer, 19 e 20.
Mestre, para onde tu fores, eu também irei. Eu entendo aqui que esse camarada, ele achou que Jesus ia dar vida mansa para ele. E aí Sim. ele falou, não, eu vou ter vida mansa, então para onde ele for, eu vou estar junto. E aí Jesus deu uma tesourada nele. Jesus falou, olha, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, para indicar para ele que a vida, o andar com Jesus não é oba-oba. É complicação, é passar privação. Certamente esse camarada desanimou depois dessa resposta aí. Exatamente, a atenção foi essa, confrontar o cara. Achou que era um convite a uma vida fácil, como você disse. Então, vamos lá. Outro de seus discípulos disse, Senhor, permite-me primeiramente que vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O mestre pareceu áspero aqui, né? Eu vou ler um comentário aqui, ó. Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Não devemos supor que o pai já estivesse morto e que Jesus estivesse tentando evitar a ida do discípulo ao sepultamento. A exigência na Palestina era que o corpo fosse sepultado no mesmo dia da morte. Provavelmente, o pai desse discípulo ainda viveria por alguns anos, mas sendo o filho mais velho, aqui implícito, era uma responsabilidade cuidar para que, quando o seu pai morresse, tivesse um sepultamento adequado. Jesus lhe informou que havia coisas mais importantes para fazer. Aqueles que estavam espiritualmente mortos poderiam sepultar aqueles que passassem a estar fisicamente mortos. Esta passagem só tem um paralelo em Lucas 9:57. Ali um terceiro indivíduo é quem se oferece para seguir a Cristo, mas antes ele quer se despedir dos que estão em casa. Isto poderia significar dias de festa e de visitas a todos os seus parentes. Jesus o advertiu do perigo de olhar para trás. Jesus convoca os homens para segui-lo, não como um professor ou como um padrão de uma vida de caridade, mas como Cristo, o Filho de Deus. Quando somos convocados para seguir a Cristo, somos convocados para uma ligação exclusiva com a sua pessoa. Para encerrar, mais 3 milagres. Acalma a tempestade. É interessante quando ele acalma a tempestade, porque desde lá do versículo, desde o capítulo 6, que ele vem falando desse negócio de fé, tamanho de fé, quantidade de fé. De novo ele fala, os camaradas estão na tempestade, ele, Senhor Jesus, está dormindo, aplicando para nós, significa que nós devemos descansar em Deus no meio das lutas, a gente não pode perder a nossa paz, a nossa quietude, mesmo diante de momentos difíceis. Aí os discípulos acordam o Senhor Jesus e dizem assim, o Senhor não se importa com a gente, não, nós vamos perecer, vamos morrer, salva-nos. E ele disse, por que temeis, homens de pouca fé? De novo, quantidade de fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Parece que tem horas que Deus quer que nós tenhamos uma fé que vá além de apenas só esperar nele. Tem horas que Deus quer que a gente tenha uma fé, tipo uma fé atrevida, que a gente faça alguma coisa confiando nele, ou que a gente verbalize algo confiando nele, como o Senhor Deus falou com Moisés. Por que clamas a mim diante do mar, inimigos atrás? E Deus diz, por que clamas a mim? Uai, Senhor, não é para clamar, não, numa situação tão medonha como essa, não é para clamar. Então, parece que tem horas que Deus quer que a gente tenha atitudes de fé que parecem loucuras.
mas se a gente as tomar, ele respalda a gente, como Elias fez, né? Segundo a minha palavra, toma uma atitude de fé, de verbalizar algo, e aí Deus fica satisfeito com isso e assina embaixo. Me parece ser basicamente isso que Jesus está defendendo aqui. Com a convicção, uma confiança extrema nele. Para a gente terminar, a cura dos 2 endemoniados. Então, Mateus menciona 2 endemoniados, ao passo que Marcos e Lucas falam somente de um gadareno, né? Mateus fala de 2. Isso pode ser, como Eliseu falou lá no começo, pode ser devido à sua mente de contador, né? Ele sendo um coletor de impostos, ele tinha que manter estatísticas bem detalhistas e bem cuidadosas. Então, os outros 2 evangelistas, eles podem ter mencionado somente o mais proeminente dos 2, o mais terrível dos 2. Então, é basicamente isso que Mateus faz aqui. Ele dá destaque apenas... Não, ele detalha que tinha os 2. Que tinha os 2 endemoniados. Já os outros 2, Marcos e Lucas, dão ênfase apenas a um gadareno, que era o mais feroz, que era o mais perigoso, por assim dizer. Então, aí, é uma síntese do capítulo 8. Um interessante aqui é notar essa parte espiritual dessa calmaria, né, no meio da tempestade. Porque eu já vi muita gente falando, muita gente usando, né, associando o mar da Galileia como se fosse o nosso oceano aqui, Atlântico, né? Uhum. Quando você olha para qualquer mapa que você pegar da época de Jesus, até mesmo até de hoje, você vai ver que o mar da Galileia ali, na verdade, não era um mar. Uhum. Levava o nome de mar, mas, né, já vi muita gente falando, não, porque aqueles discípulos estavam acostumados a passarem por tempestades, a enfrentar grandes ondas. Onda em quê, minha filha? Onda em lago? Como é que você vai enfrentar grandes ondas surfando lá com um barco num lago? Né? Não faz sentido. E segundo alguns estudiosos, essa tempestade que foi provocada no lago foi de origem espiritual. O diabo, o inimigo, não queria que Jesus chegasse do outro lado para poder expulsar aquela legião de demônios. Isso aí, exatamente. A parte espiritual da tempestade, né? E eu acho esse texto muito doido. Por quê? Porque Jesus manda os discípulos irem para o outro lado e tal, ele vai, chega lá do outro lado, uma dificuldade imensa. Quando ele chega lá, ele faz o que lá naquela terra? Expulsa o demônio dos gadarenos e volta. Então, assim, praticamente ele só foi lá para poder expulsar aquele camarada. É lógico que ele manda o camarada, ele não deixa o camarada seguir, né? Interessante é isso também. No próprio capítulo, a gente vê discípulo falando com ele para poder ficar com o pai antes de seguir. Ah, não, deixa eu sepultar meu pai. No mesmo capítulo, tem um camarada pedindo ele para seguir, né? Não está descrito em Mateus, mas tem um camarada pedindo ele para poder ir com ele, e ele fala assim, não, você vai ficar aí mesmo. Então, desses 2 endemoniados, né? Ele pede para seguir, Jesus não deixa, né? Enquanto isso, tem ele vai aos decápolis, né? Eu imagino o quão grande evangelista esse cara não era, porque ele não precisava ficar pregando muito, né? O próprio testemunho dele já era pregação, já. Se ele era usado de forma tão feroz pelo cão, quando ele veio para Cristo, foi usado na mesma proporção. Realmente. Esse versículo 34 do capítulo 8 é algo que dá até uma mensagem e faz a gente refletir. O pessoal de Gadara, eles preferiram ficar com os porcos do que com Jesus.
Mandou Jesus embora. Foi Porque convidado a se retirar. o ganho deles, o lucro deles era com porcos. E Jesus acabou com o lucro deles, permitindo com que aquela legião entrasse naqueles porcos, e os porcos se precipitaram no mar. E eles tinham duas escolhas, ou aceitar Jesus ou ficar com os porcos. E eles ficaram com os porcos. E aí a gente vê isso nos nossos dias. Tem muita gente preferindo ficar com os porcos do que com Jesus. Eu tenho uma dúvida aqui no versículo 17. O versículo 17 fala assim: para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vocês entendem esse texto, ele cumprido ali e acabou, ou a gente ainda pode se utilizar dessa promessa de Isaías, né, para lidar com enfermidades, né, ou tendo alguma outra aplicação desse texto? O que vocês entendem desse versículo aí? O levou sobre si tem o sentido o quê? De que Jesus ele tem o poder de impedir o progresso da enfermidade, e como também ele estendeu essa autoridade de repreender a enfermidade em nós, quando ele executou o seu sacrifício na cruz. Porque ele levou sobre si o quê? A raiz da enfermidade, ele levou sobre si o poder, ele levou o poder, ou ele transmitiu o poder para repreender a enfermidade. Então, quando Jesus ele realizava os milagres e as curas, já estava se cumprindo em parte o que fora predito pelo profeta Isaías. Ele estava levando sobre si as enfermidades, ele estava tomando a frente para repreender o potentado, o poderio e o avançar da enfermidade de todo mal. Isso se aplica aos nossos dias. Jesus morreu na cruz para que hoje toda sorte de enfermidade fosse repreendida no nome dele com poder e com fé. Então, no caso, você entende como se cumpriu aqui e continua se cumprindo, né? Uma promessa, no caso, uma promessa em aberto ainda, que está sendo cumprida até nos dias de hoje, no caso. Não, foi uma promessa que iniciou no ministério de Jesus, antes dele morrer, e ela se tornou conclusa na cruz, porque aí, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele nos deu esse poder sobre as enfermidades. Então, ela teve a sua conclusão na cruz. Não, mas quando você fala assim, teve a conclusão na cruz, a pergunta que eu tenho é tipo assim: eu vou orar, por exemplo, para uma pessoa que está enferma. Vou lá no hospital, vou orar para... Aí eu posso virar para ele e falar bem assim: olha só, ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E aí, através desse versículo, né, ou da ministração desse texto, ministrar a cura na pessoa. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendo que o consumar disso tudo foi na cruz. Só que essa promessa, esse versículo de Isaías em si, ele já não posso usar ele mais, porque quem já finalizou em Jesus, ou eu ainda, como igreja, tenho acesso a essa promessa de maneira direta pela cruz? Penso que pode ser usado como uma base para dizer que Jesus levou as nossas enfermidades, e por isso a gente pode receber a cura por parte dele. Como a gente leu no texto aqui, ó, o Senhor Jesus tem o poder para curar a lepra, que a lepra é uma referência a pecado, uma referência à alma. Então, com a cruz, sacrifício de cruz, ele redime a lepra, ele cura a questão espiritual, o pecado, ele limpa a pessoa e depois lhe proporciona também saúde física em todo momento. É como aquele hino diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, inclusive cura física. Eu acho, eu estou falando disso porque um dia desses uma criança me fez uma pergunta, né? Eu virei para ele, estava ensinando lá, eu dou aula para as crianças também. Aí eu virei para eles, falei, né, sobre Jesus, e falei que Jesus, olha só, Jesus morreu por nós, por causa dos nossos pecados. Aí um menino levantou a mão: ô tio, como é que Jesus morreu por mim se eu nem era nascido quando Jesus morreu? E assim, tem muita gente que aceita o sacrifício atemporal de Jesus,
mas limita isso a algumas promessas, né? Como se algumas coisas fossem só para aquela época lá e acabou, né? Até caindo, às vezes caindo no sensacionismo, né? E quando a gente olha aqui e a gente associa a cruz, fica evidente, se a cruz é um evento atemporal, ele serve tanto para quem veio antes quanto para quem veio depois, né? As promessas sobre a cruz também, né? Então, assim, eu acho que acaba que é você abrir mão de alguns direitos quando você pega um texto desse. Ele tomou sobre. Esse texto já foi cumprido. Ó, Mateus está falando aqui que isso foi dito para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, já cumpriu em Jesus e acabou. Né? Como se a promessa ela fosse assim que. Esse aspecto de levar as enfermidades aí se enquadra no mesmo sentido de levar os nossos pecados. Pois é. Isso é muito doido, como que algumas pessoas elas aceitam o sacrifício temporal de Jesus para algumas coisas, mas não aceitam para outros. Para outros, Jesus perdoou, continua perdoando, como também ele curou e continua curando. Exatamente. Pronto. O 29. O que vocês acham do 29? Eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Lá no capítulo 4, o cão ficou colocando o si, né? Em dúvidas. Agora aqui ele reconhece: o Senhor é Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Parece que os demônios sabem que tem um prazo de tempo para atuar. E Marcos capítulo 5, eles ainda, Marcos acrescenta mais alguma coisinha, que a legião fala isso: viesses nos atormentar antes do tempo, e rogavam-lhe para que não lhe mandasse para o abismo. Lucas já diz: e rogaram-lhe para que não lhes mandasse para outra província. Então, os demônios sabiam que Jesus tinha esse poder para lançá-los nas cadeias eternas e aprisioná-los. É um texto escatológico. Agora fica, isso aqui é dúvida de teólogo, né? Mas fica aí no ar. Quando Jesus permitiu, outro dia eu ouvi um irmão pregando, o irmão falou que Jesus foi complacente com esses demônios. Eu não sei se soou bem essa fala dele, não, mas tá bom, né? Que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos e se precipitassem no mar. Naquele instante, Jesus aprisionou esses demônios ou deixou eles soltos para eles continuarem fazendo a arruaça deles? E eles rogaram a Jesus para que Jesus não mandasse eles para as cadeias eternas. Essa prisão, acredito que o aprisionar aí só vem mesmo no milênio, né? Quando ele aprisiona ali. Enquanto isso, o infeliz está agindo. Mas existem demônios aprisionados no abismo. E Jesus poderia muito bem tê-los aprisionado. Tem um comentarista aqui. Por que Jesus permitiu que esses porcos fossem destruídos? Houve quem sugerisse que ele queria confirmar a fé dos 2 endemoniados curados por esta evidência visível de que os demônios haviam realmente deixado seus corpos. Alguns pensam que Jesus fez isso para mostrar à multidão o poder tremendo e as tendências destrutivas que os demônios possuem. Segunda pergunta que se faz é a seguinte: que direito tinha Jesus de destruir a propriedade de outras pessoas? A resposta para esta segunda pergunta é mais difícil. Se tivéssemos certeza de que os donos eram judeus, isso ofereceria uma solução simples. Os judeus deveriam evitar as carnes impuras, o que incluía os porcos. Mas Decápolis era uma região de população predominantemente gentílica. De qualquer forma, o caráter de Cristo garante que ele não faria nada injusto. A verdade é que Deus quis mostrar para a sociedade
o que ele veio falando no Sermão do Monte. Aonde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. O coração deles estava nos porcos. O coração deles estava no lucro. E não na cura de dois miseráveis que estavam colocando a sociedade em risco. Ninguém podia passar por lá. Mesmo assim, eles não se deram satisfeitos. Eu vejo uma analogia nesse texto, o seguinte, que Jesus chegou com dois focos naquela região. Primeiro, para libertar e para fechar uma porta de acesso. Porta de acesso a demônios. Aquela região tinha uma porta de acesso para os demônios. E que porta de acesso era essa? Os porcos. Era por isso que existiam aqueles dois rapazes que estavam endemoniados, porque a porta de acesso para os demônios eram os porcos. Então Jesus trouxe libertação e fechou a porta de acesso para os demônios. Só que não sei se... Eu entendo o que você falou, mas não sei se faz tanto sentido, porque o texto fala assim, no versículo 30, né? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Não são todos os porcos da cidade, né? Não foram todos os porcos dali. Tinha uma manada ali, e essa manada foi a que foi usada ali como habitat. Mas o sentido que eu quis explicar não foi que Jesus acabou com todos os porcos da região, mas Jesus veio para trazer uma amostra de que a porta de acesso seria esses porcos. Mas aí cabe a eles fechar a porta de acesso ou não. Se eles quisessem continuar criando os porcos, eles continuariam aí abrindo legalidade e acesso para espíritos malignos. E eu entendo que tem muitas coisas nas nossas vidas que, se a gente não ter cuidado, a gente abre porta de legalidade para o mal. Uhum. Mas aí, então, não posso mais criar porco, né? Brincadeira. Eu tenho que acabar com o chiqueiro. Aqui, o doido, né? Eu até falo isso com o pessoal, quando eu dou aula, eu falo assim, o diabo ele não é onipresente. Não. Né? Ele não é onipresente, mas ele é rápido. Sim. O bicho fofoqueiro, e é rápido. Né? Você vê que lá no Mateus 4, Jesus é tentado pelo chefão, né? Por Satanás. Uhum. Né? Agora, quando chega aqui, os empregados, digamos assim, né? Já tá tudo ciente de quem que ele é. Quem que ele é, e ainda sabendo que ia... peraí, você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ele já sabia que eles iam passar. Uhum. Mas vocês estão falando assim, tem um tempo para isso, não tem? Você não é o Deus organizado? Você não é... Isso aí. Jesus teve misericórdia até do diabo, né? Até dos demônios. Desse jeito. Fechei minha participação, viu? Obrigado. Jesus mandou os demônios para o abismo ou não? Fica essa aí no ar. A resposta para essa pergunta é não sei. Fala aí, Lael. O engraçado é que a resposta de Jesus é pois vão, né? Não fala mais nada. Ele fala assim, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus, pois vão. Né? Mas não há nenhuma menção no texto de Jesus falando que iria aprisionar eles. Eles só pediram Jesus para poder sair. E aí a gente vê que a porta de acesso para eles eram os porcos, porque eles viram a manada de porcos e entraram nos porcos. Por que não entrou em uma pessoa e precipitou no mar? Foi logo nos porcos. Então... Mas o que você quer dizer que esse negócio... Eu tô encabulado que esse trem porta de acesso. Como assim porta de acesso? Quando eu digo porta de acesso, é brechas abertas para acesso a demônio. Porque... E o porco, naquele período, não vamos generalizar lá, então hoje não pode criar porco. Não, hoje a pessoa quiser criar porco, não quer dizer nada. Mas naquela época, porcos
porcos era considerado um animal imundo, tanto que era um animal tão imundo dentro do preceito da lei, da lei cerimonial, civil e moral dentro do segmento judaico, que quando o Antíoco Epifânio apresentou uma porca no altar, os judeus piraram. Então, era considerado um animal extremamente imundo. Mas assim, ele tem uma característica e significatividade impura também dentro do sentido do mundo espiritual. Decápolis não era uma cidade judia. Não. A predominância ali era pessoas que não serviam ao judaísmo. Poderia até não ser uma cidade judia, mas existia uma coisa ali que estava naquela cidade que dentro da lei que era prescrita aos judeus era considerado algo impuro, tanto no físico quanto no espiritual. Eu não sei. Mas aí é um ponto de vista que eu entendo. Eu penso assim. Eu imagino que se tivesse pastando ali cavalo, vaca, tivesse outro tipo de bicho, eles iam pedir para entrar do mesmo jeito, entendeu? Mesmo que o negócio deles era não ir para o abismo. Eu não quero ir para o abismo, não. Deixa nós ir para ali, para lá. Para a pessoa, é claro que Jesus não ia deixar. Se ele estava libertando duas pessoas, não faz sentido ir para outra pessoa, né? Eu acredito que esses porcos representavam a avareza deles. O coração dele estava nos porcos. Isso, exatamente. E os porcos eram animais imundos. E aonde tem imundícia, porcaria, demônio gosta de ser. Até para ele não fugir do link com o Sermão do Monte. Para ele não desvincular na sequência que ele está fazendo o Mateus. Mas por quê? Aí entra. Por que os demônios precipitaram no mar com os porcos? Agora deixa eu fazer outra pergunta aqui. Vocês já viram alguém cuidando de porco e o porco pastando? Porque o que o texto fala tinha uma manada de porcos pastando ali. Sempre que eu vejo porco sendo criado, eu vejo porco criado preso, né? Mas os porcos lá ficavam à vontade. Ficam galinha no terreiro. Rapaz, foi toicinho com força, tá? Que esse peixe comeram. Você tá doido. O autor Pierre Stone, no livro Segredos da Vida Após a Morte, ele fala uma coisa, pode até ser cabuloso isso aí, não tem base bíblica, mas ele fala que esses demônios que se precipitaram no mar, ele acredita que Jesus enviou eles sim para o abismo, e que no fim do lençol do mar, do lençol freático do mar, está aí o abismo, onde é o local da prisão dos demônios. Aí é uma alusão dele. Eu lembro que eu li essa parte, que eu estava até lembrando o olho no livro dele aqui. Essa é a afirmação que ele crê. Eu prefiro ficar quieto nesses assuntos. Como diz onde a Bíblia cala, é melhor a gente ficar calado também, né? Mas que faz sentido? Faz sentido, assim, né? Até certo ponto. Mas... Deixa eu ler um comentário aqui do... Se essa manada aí foi aprisionada, tem outras muitas manadas soltas aí arrasando o planeta. O que foi aprisionado não foi nem a manada, né? Os porcos viraram comida de peixe, os demônios foram pro quinto dos infernos. Não, mas tipo assim, se tinha uma manada de porco, então tinha uma manada de demônio também aí. É uma legião, né? Diga, Léo. Aqui. O caça. Criatura, Jesus estimulando Jesus. Deixa eu encerrar a gravação aqui. A manada de 2.000 porcos e disse que ela estava lá. Mateus disse que a manada de porcos estava